Vamos falar hoje sobre inteligência emocional. Este tema destacou-se sobremaneira nos últimos 20 anos em vários segmentos da sociedade, nos meios acadêmicos e de ciência, nos meios científicos. O conceito de inteligência emocional, ele veio mudar o conceito do que é ser inteligente. Durante muitos e muitos anos e décadas, acreditou-se que a inteligência era algo exclusivamente de ordem racional, mental cognitiva, e as emoções não foram consideradas durante todo este tempo. As considerações sobre inteligência emocional e, antes disso, fazer algumas reflexões sobre a importância das emoções em nossas vidas. Primeiramente, nós podemos notar em nossas vidas que nós somos arrebatados pelas emoções. Durante o dia nós temos variações de humor. Nós temos, ora, estamos num estado alegre, ora, estamos num estado triste. Variamos diariamente, momento a momento, às vezes, de emoção. Rudolf Steiner, que foi um eminente pensador, ele comparava o nosso corpo mental, as nossas emoções, com as condições climáticas da Terra, as condições atmosféricas e climáticas da Terra. Ele dizia, por exemplo, que nós saímos de manhã com guarda-chuva e não chove. Aí nós saímos sem guarda-chuva e chove. Saímos de casaco e faz calor, saímos sem casaco e faz frio. Isso é para mostrar como as emoções transitam em nossa vida, como muitas vezes elas nos dominam, tá certo? Isso todo mundo já passou. E nós nos perguntamos, então, por que as emoções são tão importantes em nossa vida e, ao mesmo tempo, tão distantes? Ou melhor, quão pouco administramos nossas emoções? Apesar de muitas vezes nos programarmos, pensarmos detidamente sobre um assunto, chega na hora nos comportamos diferentemente. Antes de entrar no problema de inteligência emocional propriamente dito, vamos fazer algumas outras reflexões importantes para o entendimento da nossa discussão. Veja bem, até muito pouco tempo atrás, expressar emoções era algo proibido ou demonstrava fraqueza. Chorar, por exemplo, para homens era sinal de fraqueza. As pessoas precisavam ser principalmente mentalistas, racionais. Isso era sinal de equilíbrio. E essa história de que as emoções eram de menos importância acompanha a humanidade há muito e muito tempo. Só para a gente ter uma ideia, em 1637, René Descartes, no livro O Discurso do Método, uma obra fundamental deste autor, ele numa das sessões comenta aquela frase, ou apresenta ao mundo a frase importante, o penso, logo existo. Com esta proposta filosófica, Descartes ele divide o homem entre pensamento e corpo, ação e emoções. Para Descartes, o principal era pensar, era a função mais importante. E o resto, as emoções, o corpo e toda a outra nossa vida vegetativa, era secundária. Este paradigma, por assim dizer, ele acompanha até hoje muitos setores da nossa sociedade. E esta proposta, este paradigma, implica de que o pensamento e a razão é mais importante do que as outras funções humanas. Pois bem, para nós entendermos por que permaneceu tanto tempo esta evidência de que a razão era mais importante que a emoção, vamos fazer um breve histórico do que aconteceu na humanidade, principalmente no século passado. Vamos nos deter aos meios de conhecimento, acadêmicos principalmente. E vamos lembrar, primeiramente, o nosso QI, coeficiente de inteligência, que durante tantos anos foi um fator tão importante para a avaliação de pessoas, estudantes e profissionais. O QI surge mais ou menos em 1922, quando um psicólogo americano, Lewis Sterman, fez um formulário e apresentou esse formulário para 2 milhões de americanos. Esse formulário era preenchido e cada um tinha um score, uma contagem de testes.
Então a pessoa tinha 100 testes, acertava 80, ele tinha um coeficiente de inteligência e assim por diante. E o resultado desta aferição era o que dava o coeficiente de inteligência, ou seja, o quanto uma pessoa era inteligente. Mas veja, esse teste ele media dois aspectos. Ele media a inteligência, o raciocínio lógico-matemático e a fluidez verbal, a comunicação verbal. Ele não era um teste que mediria outras aptidões do ser humano. Ele media apenas estas duas aptidões. E esse teste permaneceu em evidência há muitos anos, a ponto de que muitos educadores, muitos psicólogos, questionarem o seguinte: alunos de QI alto não eram bons profissionais, não tinham sucesso na vida profissional. Portanto, questionava-se que o QI era uma aproximação, ou pelo menos uma medida parcial da inteligência humana. E ele permaneceu, como disse, até mais ou menos 1980 em evidência. É claro que a época que ele teve mais importância foi nos anos 20 e nos anos 30. Mas nós nos perguntaremos por que ele continuou, ou por que a inteligência continuou sendo vista do ponto de vista lógico-matemático. Pois bem, houve um outro aspecto a considerar, que foi que nos meados do século passado, mais ou menos em 1950, a corrente de psicologia que foi predominante nos meios acadêmicos foi o behaviorismo, ou comportamentalismo. O behaviorismo é uma corrente psicológica que estuda o comportamento humano. E naquela época, o seu principal mentor, B.F. Skinner, ele dizia que o homem era fruto do meio e que todos os aspectos internos ao ser humano, que não poderiam ser constatados e, portanto, pesquisados com precisão científica, deveriam ser descartados. Ou seja, toda a vida interna do ser humano, inclusive as emoções, foi interditada, posta para segundo plano. Isso pode parecer um pouco estranho, esta redução, mas foi como nos anos 40, 50 mais ou menos, a psicologia encarou esse processo. As emoções foram postas novamente em segundo plano. E com isso, toda a abordagem do potencial humano continuou restrita ou a aspectos racionais cognitivos ou comportamentais. No final dos anos 60, outro aspecto também dentro do meio científico, outro evento dentro do meio científico, corroborou a importância da mente e do raciocínio lógico-matemático. Foi a ciência cognitiva, uma ciência que preocupava-se em como o cérebro armazena e elabora as informações e como era a inteligência, como medir essa inteligência, a natureza da inteligência, mas sempre do ponto de vista cognitivo. E para os cientistas cognitivos, a inteligência era algo frio e duro, sem emoções. As emoções atrapalhavam. Vejam, já é o terceiro round que a inteligência emocional perde. Começa o QI, depois os comportamentalistas e depois a ciência cognitiva, todos colocando as emoções em segundo plano. Para nós termos uma ideia da importância desse pensamento, teve um seriado na TV que expressou muito o que os cientistas cognitivos entendiam por inteligência, que foi Jornadas nas Estrelas. Neste seriado em que misturavam-se terráqueos e outros de outros planetas, tinha um personagem central, Mr. Spock, que era de Vulcano, se não me engano, que era um personagem que não exprimia as emoções. E todo o capítulo do seriado, ao final do capítulo, acontecia algum episódio que era necessário tomar uma medida drástica, uma medida de emergência, todos ficavam alvoroçados e todos olhavam para Mr. Spock e ele, impassível, sem expressar a menor emoção, dava o seu parecer, claro que sempre no próximo capítulo. Pois bem, foi assim que, mais uma vez, a inteligência continuou sendo valorizada pelo seu aspecto racional, cognitivo, enfim, mental. Só que os anos mudaram e muitas coisas aconteceram nos anos 70. Nós devemos lembrar que nos anos 60 foi o ano da contracultura, foi o ano em que surgiram muitos movimentos
E nos anos 70 também novas linhas na psicologia, como a biodança com Rolando Toro, que valorizava muito o corpo. Houve também a análise transacional, que já era uma década antes, mas foi popularizada, a teoria freudiana. Tem a programação neurolinguística, que não chega a ser uma corrente psicológica, mas estudava as representações internas no ser humano e os padrões de excelência em comportamento, e começaram-se a levar em conta as emoções. E muitos educadores continuavam na tecla que o QI não era uma medida ampla, global, sobre o potencial humano. Pois bem, em 1981 acontece um episódio importante. O Prêmio Nobel de Medicina, Roger Sperry, ele ganha o Prêmio Nobel de Medicina porque ele prova, cientificamente, que o lado direito do hemisfério cerebral também contribuía para a inteligência humana. Até 1981, o que se acreditava que a inteligência humana era regida pelo hemisfério esquerdo do cérebro, e que o lado direito do cérebro, ligado à parte intuitiva, emoções, etc., não contribuía para a inteligência humana. Pois bem, através de vários testes que nós não vamos nos deter aqui, Roger Sperry ganha o Prêmio Nobel em 1981, mostrando que o cérebro como um todo contribuía para a inteligência humana. Mas, 2 anos depois, em 1983, surge no cenário mundial um trabalho importantíssimo, que foi um trabalho de Howard Gardner. Howard Gardner, depois de 4 anos de pesquisa, ele fez um projeto Spectrum da Inteligência em Harvard, um centro de excelência mundial nos Estados Unidos. Ele faz então apresenta um trabalho, as estruturas da mente e as inteligências múltiplas. E aí Howard Gardner reformula completamente o conceito de inteligência. Inteligência, antigamente, até antes dessa época, era vista como algo imutável, um bloco monolítico, que as pessoas nasciam com aquele nível de inteligência e morriam com aquele nível de inteligência, motivo pelo qual o QI veio à tona. Mas agora era diferente. Percebendo o cérebro, percebendo as emoções e o papel das emoções nas nossas vidas, Howard Gardner falou de aptidões corporais, emocionais, pessoais, que eram fatores e são fatores na nossa vida que permitem que nós possamos ter uma compreensão da realidade. Ou seja, aquele conceito de a compreensão da realidade vir somente pela cognição está superado. Para nós, no passado, inteligente era a pessoa que compreendia rápido. Você dava uma coisa para a pessoa ler, ela lia, entendia rápido e falava, puxa, como o fulano era inteligente. Mesmo que se na prática ele não soubesse fazer o que leu, mas se ele aprendeu rápido e entendeu o que estava escrito, ele era inteligente. Agora não. Agora era diferente. É diferente. As coisas são assim. Se eu tenho uma aptidão e essa aptidão permite com que eu tenha uma clareza do meu comportamento e uma clareza da realidade do mundo, esta aptidão me traz um grau de compreensão que contribui para a minha inteligência como um todo. E Howard Gardner propôs então 7 inteligências, apesar de dizer que poderiam haver outras. Ele propõe as 2 primeiras, que é a inteligência linguística, verbal, a comunicação verbal, o domínio da língua, a lógica matemática, o raciocínio lógico-matemático. Esses 2 primeiros componentes da inteligência múltipla é o que o QI media. Depois ele propõe a inteligência sinestésico-corporal, que é a inteligência que certas pessoas têm com relação ao corpo, que tem os acróbatas, os ginastas, os iogues e tantas pessoas que lidam com o corpo, que fazem massagem, que lidam com toda a natureza do corpo. Depois ele coloca uma outra inteligência, que é espacial. A inteligência espacial é a inteligência que tem principalmente os artistas plásticos, nas pinturas de quadro, nas perspectivas, nas dimensões, os arquitetos, pessoas que mexem com o espaço, são pessoas que dominam, que têm uma inteligência nata para a administração do espaço. Depois ele coloca ainda uma outra inteligência, que é a inteligência musical, que é uma inteligência que por si só diz muito, que é a inteligência de quem compõe
e quem executa peças musicais, enfim, ligadas à música. E ele coloca mais duas, que aí começa o conceito da inteligência emocional, que Howard Gardner chama de aptidões pessoais, que foram a capacidade de perceber intrapessoal, da inteligência intrapessoal, perceber as emoções em si, e a aptidão interpessoal, perceber as emoções nos outros. Pois bem, com esse elenco de inteligências, o mundo realmente mudou. Primeiro porque tinha uma necessidade de explicar por que quem tinha QI alto ia mal na profissão. E segundo, porque tinha havido um avanço na área da pedagogia, da educação e tantas outras áreas correlatas. E se procurava uma explicação mais ampla sobre a inteligência. Assim é que a partir de 83, o mundo inteiro partiu para o estudo de novos métodos e o entendimento dessa proposta de Howard Gardner. E em 1987 ocorre um outro evento na ciência, que foi a descoberta do cérebro ao vivo, em movimento, através principalmente das tomografias computadorizadas. O que então permitiu-se, 4 anos depois da descoberta do Howard Gardner, é ver qual era o circuito da emoção no cérebro. E a partir daí, esse é o ponto principal da discussão da inteligência emocional, percebeu-se o papel das emoções no cérebro e como as emoções influenciam a razão e vice-versa. A partir daí, constatou-se a importância e a existência, mais do que a importância, de dois cérebros, o cérebro racional e o cérebro emocional.